Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, nosso pós-jogo, nosso episódio número 123, o pós-jogo de Atlético Goianiense 2, Fortaleza 0. Ave Maria, Fortaleza não consegue viver uma semana de paz, né? Semana passada nós perdemos para o Internacional, todo mundo ficou triste, a gente consegue uma vitória contra o Santos. E aí que eu já tô com um sentimento que a vitória contra o Santos só ocorreu porque a gente pegou um time sub-20, praticamente, mas não interessa. E a gente vai hoje pro Atlético Goianiense com uma expectativa altíssima, uma chance enorme de se afastar da zona de abaixamento, de abrir no mínimo 6 pontos, no mínimo e no máximo, né? Eu acho que no mínimo porque se tivesse um empate entre Bahia e Vasco, seria no máximo 5 pontos, na verdade. E aí que o Fortaleza vai, cara, e não consegue, né? Não consegue pontuar, não consegue vencer. Nos outros jogos, principalmente contra o Sport Internacional, eu critiquei a postura do Fortaleza porque eu dizia que o empate era nosso. E o Fortaleza foi pra cima feito um doido e tomou um gol contra o Sport com 9 minutos e tomou um gol contra o Inter com 3 minutos. E por mais que o empate era nosso, quanto o Atlético Goianiense, o Fortaleza não fez esse jogo kamikaze, não fez esse jogo louco. Pelo contrário, foi até um jogo bem consciente, um jogo bem coerente, sendo o senhor das ações do jogo, até ali a faixa dos 30 minutos, eu não tenho certeza, até a hora do pênalti perdido pelo Juninho. Estou aqui hoje com o Elenilson Dantas, estou aqui com o Márcio Renato, para a gente falar um pouco sobre esse pós-jogo, colocar para fora as nossas lamentações, nossas tristezas e o que a gente viu, enxergou de positivo, se é que existiu algo de positivo nessa derrota do Fortaleza. E aí, Elenilson, tudo bem, meu amigo? Tradicionalmente, né? Mais ou menos. Pois é, cara. O frustrante, né? Foi que a gente teve essa possibilidade de vislumbrar um jogo diferente do que aconteceu. E, infelizmente, mais ainda, a gente vai conversar hoje sobre isso e vai acabar, creio eu, chegando à conclusão de que uma atuação individual de um jogador mudou o placar do jogo. Mas isso faz parte do jogo. O futebol é um esporte coletivo. Mas muitas vezes, né, um erro, uma decisão de tomada errônea faz com que todo o coletivo perca ou se perca no decorrer dos 90 minutos. Então, mas a gente vai falar disso, né, daqui a pouco. E eu já passo a bola direto aí para o meu amigo Márcio Renato. Fala, Saulo, fala, Lenilson, pessoal que está ouvindo aí o Glória. Bom, uma partida que ela se demonstrou bastante pontuável, né, sobretudo no primeiro tempo, mas parece que junto com a chance que o Juninho desperdiçou na penalidade máxima, o Fortaleza ele se desmanchou, né? E aí, justamente após a perda desse pênalti, o time se abala psicologicamente, já toma o gol um pouco na sequência e passou a fazer o jogo que o Atlético Goianiense tanto esperava, né? O jogo que o Fortaleza teve novamente mais posse de bola, novamente trocou mais passes que o adversário, mas foi um time que arregou, ele criou ali uma chance perigosa de gol, que foi com o Wellington Paulista, né? O resto foi aquelas bolas alçadas na área, uma bola perigosa que passa e ninguém mete o pé, mas o Fortaleza, de fato, deu o jogo para o Atlético Goianiense, tanto que tomou o segundo gol de contra-ataque. Então volta o fantasma da ineficiência, né? A gente não conseguir matar o jogo quando precisa, num campeonato que pode ser fatal para a gente a partir desses erros. Pois é, assim, a gente sempre começa falando da escalação, que eu acredito que não tinha muito o que ser de diferente, né? Já que nós não tínhamos Romarinho, porque além da suspensão, está lesionado, e eu confesso que eu não tenho as melhores expectativas da volta do Romarinho até o fim do campeonato, porque uma lesão dessa muscular, por mais simples que seja, ela dura de 10 a 15 dias, né? Então já seriam aí 2 semanas mais ou menos de lesão. Talvez o Romarinho voltasse na metade da semana que vem, ou quem sabe no jogo do final de semana, depois do Atlético Mineiro. Acho que seria o Curitiba, se eu não estou enganado. Então, no melhor das hipóteses, o Romarinho voltaria contra o Curitiba.
Mas como a gente não temos informação sobre o grau da lesão, apenas que teve um estiramento na coxa e que está em tratamento, mas o Bruno Melo já vai para o terceiro jogo que não joga, né? E a lesão é muito parecida com a do Romarinho, um estiramento na coxa esquerda. O Bruno não jogou contra o Inter, não jogou contra o Santos, não jogou contra o Atlético Goianiense. Certamente não jogará contra o Atlético Mineiro, nenhum dos dois, nem Romarinho nem Bruno. Então hoje nós não tínhamos Bruno quebrado, Carlinhos suspenso, o Tinga teve que fazer a lateral esquerda. Não tínhamos Romarinho contundido, também quebrado. Nós improvisamos o Yuri. E nós não tínhamos Felipe suspenso e entrou o Ronald. No mais, foi a mesma formação que jogou contra o Santos, né? Felipe Alves, Gabriel, Paulão, Jackson, Tinga na esquerda, Juninho, Ronald no lugar do Felipe, Mariano, Osvaldo, David e Yuri no lugar do Romarinho. Eu não consigo enxergar nenhuma outra formação, apesar das críticas que nós fizemos aqui a respeito do Mariano, apesar da crítica que nós fizemos com o Juninho por muitas vezes, mas eu acho que o time deveria ser esse mesmo. Talvez, no máximo, o Wellington Paulista no lugar do Mariano, para deixar um time mais ofensivo. Não sei se seria a forma mais inteligente. E aí, Marcenato, o que é que tu achou dessa escalação aí? O que é que tu faria de diferente? Não, eu acho que é isso mesmo. Assim, você pode até questionar as substituições, né? Mas a formação inicial, ela evidentemente era o possível, né? Inclusive, demonstra bastante aquilo que a gente vem falando nos últimos programas da insuficiência do elenco, né? Tudo bem que você tenha 2 laterais, que você tenha 2 na esquerda e 2 na direita, mas isso é extremamente limitante, né? Sobretudo quando você não tem peças que tenham a confiança mesmo da comissão técnica para atuar de forma improvisada. Por exemplo, a gente sabe que tinha o Luiz Henrique, né? Mas ele já estava muito tempo sem jogar e evidentemente o Enderson preferiu colocar o lateral direito na esquerda do que improvisar o Luiz Henrique. Isso é um reflexo também da confiança, né, em algumas peças do grupo, que a gente mesmo não sabe o potencial desses jogadores. É óbvio que a gente pode fazer uma crítica ao desempenho dos jogadores, né, do Mariano, do Osvaldo, do Juninho, a gente vai falar sobre tudo isso mais para frente, mas me parece que a formação de saída, o Enderson não tinha muito o que variar. O que ele poderia ter feito de diferente não me parece ter sido preponderante no jogo, né? Por exemplo, será que a dupla de zaga é mesmo Paulão e Jackson? Será que o Quinteiro não já tem condições de voltar? Enfim, essa é uma outra discussão. Mas não me parece que tenha sido a onzena que começou o jogo que foi determinante para o resultado, não. É isso. Eu já passo para o Evanilson outra pergunta, Evanilson, que até já falei agora na minha fala inicial, que o Fortaleza foi pro desespero, não é desespero, ele foi muito cabaço, na verdade, contra o Internacional, tomando um gol aos 3 minutos de contra-ataque. Isso não ocorreu hoje, né? A postura inicial do time foi muito consciente, muito coerente com o jogo, muita concentração. Fortaleza não perdia a bola, não deixava o Atlético Goianiense partindo no contra-ataque, sempre tinha uma cobertura. E eu já destaco aqui a postura do Tinga em campo. Mesmo o Tinga jogando todo torto, né? Sempre que pegava na bola, eu tinha que virar o corpo para dar o toque. Mas o Tinga foi muito preciso nas coberturas, sabe? Do lado esquerdo, né? Até mesmo no ataque, né? Na construção de jogo. Então, assim, eu acho que o Tinga jogou muito mais hoje do que uns 3 últimos jogos que ele jogou pelo lado direito. Então, não sei se foi o nível de concentração que ele precisava entregar que ele estava super disposto. Não, mas eu queria que comentasse um pouco sobre essa postura inicial do time, né? É uma postura completamente coerente, dando aquela cara de, opa, estamos jogando melhor que os caras, né? O gol daqui a pouco vai sair. Era mais ou menos isso, né? Com certeza. Era isso mesmo. E com relação ao Tinga fazer a lateral esquerda, eu acho que tem esse lance da concentração mesmo, porque o cara não é a posição dele pelo lado, né? Mas ele é lateral, então ele sabe o que fazer. Ele só precisa se concentrar mais por conta de que não é onde ele se sente mais à vontade pelo quesito só do lado do campo mesmo. Então, pode ser até que por conta disso ele tenha se saído bem, até porque a gente sabe que o Tinga sabe jogar, né? Apesar de ter uma partida ou outra que ele não joga bem, mas é um jogador que eu já disse aqui, repito, que eu prefiro o Tinga do que o Gabriel Dias. Mas a postura do time, eu acho que foi como você falou, acho que aprendeu com os erros dos jogos anteriores, principalmente das lições contra Inter e contra Sport, né? Que a gente tomou gol
e depois, né, que tomou o gol, a gente mudou toda aquela sistemática que provavelmente tenha sido a determinada pelo Enderson. O problema foi que hoje a gente também tomou gol, mas não deveria ter tomado. Deveria ter feito o gol primeiro. Aí sim, a história do jogo teria sido outra. Mas infelizmente a gente acabou, mesmo que tardiamente, não comparado com o Inter, né? A gente tomou o gol não no mesmo tempo. Mas as consequências foram basicamente as mesmas. O Fortaleza, depois que tomou o gol, parece que, sei lá, travou todo mundo. Né? Aquele futebol que a gente viu no começo do jogo, que, como você falou, levou a gente a imaginar que o gol sairia a qualquer momento, a gente não viu mais. Não viu mais. Né? Então, parece que a gente ficou à mercê das atitudes do Atlético Goianiense. Mas assim, cara, como eu disse no começo da minha fala, essa questão ela foi muito abreviada, essa questão da análise do comportamento, da escalação, tudo foi muito abreviada no quesito de atuação individual do jogador, no caso do Juninho. Né? Hoje ele foi, como o próprio narrador do jogo falou, ele foi pacote completo. Né? Ele fez tudo o que um jogador precisa fazer para sair de campo com todos os quesitos negativados. A gente pode até questionar, assim, o Enderson também vacilou, né? Deixou um volante que já tinha amarelo e o cara teve que segurar um contra-ataque, né? Será que foi 100% culpa dele também, né? São várias nuances que a gente tem que ver no jogo, mas tudo isso aconteceu, essa avalanche de coisas aconteceram, tudo isso lá do começo do jogo, quando a gente desperdiçou o pênalti. Seria uma história totalmente diferente, né? Então, mas mesmo assim, com esses fatos narrados passo a passo depois do acontecido, a gente também não pode deixar de questionar as atitudes do treinador que poderiam ter feito com que o quadro se revirasse, né, a nosso favor. Infelizmente, ele não teve a competência de fazer isso. Tentou, mas a gente esbarra de novo naquela questão da qualidade e quantidade. Às vezes até me pergunto, cara, se o Marlon não tá fazendo falta no nosso elenco. Não por questões técnicas, até porque o Marlon também não é ruim, não é um perna de pau, não é um jogador doidinho. Mas por conta das nossas limitações numéricas, né, de quantidade de jogadores, eu acho que ele tá até fazendo falta também. Outra coisa que eu me questiono também com relação à postura, à escalação, o Bergson. Já que era um cara que vinha sendo utilizado, que até estava metendo uns golzinhos e tal, de uma hora para outra parou de ser utilizado. A galera diz que é porque o Enderson conhece o Bergson muito bem, né? Mas, cara, o futebol tem essas questões de afinidades jogador-camisa. A gente já viu muitos exemplos disso, não vou ficar citando aqui, a gente que pode até lembrar, Rinaldo, coisas desse tipo. Mas o Bergson, ele no Fortaleza ele já fez mais do que no rival, né? Comparando o tempo jogado em um e no outro, ele já fez muito mais no PC do que em Paraguaçu. E eu não vejo motivo assim de ter totalmente tirado ele de cogitação, porque é o que a gente está vendo nos últimos jogos, 0 minuto em campo, nada, não entra. Eu acho que caberia pelo menos a tentativa, né? Com certeza, cara. Por isso que, com relação a analisar postura, escalação, essas coisas, a gente fica ainda com o pé meio atrás, entendeu? Hoje foi um caso atípico. Infelizmente, o nosso Juninho hoje foi muito decisivo no jogo. Mas é como eu falei para vocês, no decorrer do jogo, tinha coisas que poderiam ser analisadas não somente nas costas dele, mas até a própria expulsão, como eu citei. Ele teve que fazer aquela falta para evitar um contra-ataque. Mas por que ele teve que fazer a falta? Era ele mesmo que tinha que estar ali? Entendeu? Então, a gente tem que analisar vários fatores com relação à postura e à escalação. É meio complexo, mas... Eu acho que tem uma forma também de ver, por exemplo, no clássico, né, que nós perdemos de 2-0, o lance do primeiro gol do Ceará, ele foi um gol assim que o rapaz pegou a bola do meio campo praticamente, o Juninho
acompanhou ele até a rede. Então, assim, muita gente colocou no Juninho a culpa do gol do Lima, né? Que acho que foi o Lima, foi o gol 1-0. E aí, no final do jogo, para completar, o Juninho foi expulso. E aí, o Juninho ele foi bastante criticado após esse jogo. Todo mundo dizia, Juninho não pode mais pisar no PC. Mandem ele embora e tal. E aí, ele fez um gol contra o Internacional. Ou foi do Ayrton Paulista contra o Internacional? Foi do Ayrton Paulista, né? De pênalti, não foi do Juninho. O Juninho fez contra o Santos só. E aí, assim, o Juninho fez um gol contra o Santos de pênalti, até que ele jogou médio, assim. E só que eu acho que é o seguinte, que o Juninho não vem bem há muito tempo, né? E caberia o Enderson sentir que o jogador não estava bem. Mas não foi só ele que sentiu, sabe? Como eu falei que o Fortaleza começou bem o jogo, o Fortaleza era o dono do jogo. O Atlético Goianiense não conseguia chegar e o Fortaleza estava chegando sempre. Claro, você barra aí com Oswaldo numa das piores fases da sua carreira, onde não consegue driblar uma pessoa parada, né? Esse é o Oswaldo. O David tá do mesmo nível que o David esteve no começo do Brasileiro. Mas mesmo assim, o Fortaleza ainda era o dono do jogo. E tem uma oportunidade de fazer um gol de pênalti. Uma jogada individual que teve lá com o Yuri, que ele limpou e está no gol, pegou na mão do rapaz. Pênalti. É aquela chance de dizer assim, olha, nós vamos começar a vencer aqui. A vitória vai começar aqui. A cobrança de pênalti foi no minuto 28. Que o Juninho... E assim, eu não queria nem criticar, porque só perde quem bate. Mas o cara bateu e o goleiro fazia uma defesa magistral. O cara bater a bola, pegar no travessão. O cara bater a bola, pegar no canto da trave. Sei lá, você julgar assim, ó. Claro que o que vale é gol, mas você julgar, não, foi uma cobrança boa. Mas o mérito foi do goleiro, né? Mas não foi isso. Foi uma cobrança bizonha, uma cobrança no meio do gol. Aí eu não sei se foi falta de responsabilidade, não sei se foi falta de... se ele estava confiante no momento. E também já jogo outra crítica aqui, só tem ele para bater, entendeu? Mas é foda, porque ele fez o gol no último jogo de pênalti. Então por que mudar, né? Claro que teria que ser ele para a cobrança. Não é justo dizer agora não era ele para bater. Pô, era ele sim, bicho. Ele bateu contra o Independente no Castelão lotado. Ele bateu na quarta-feira contra o Santos. Tinha que ser ele para bater hoje. Só tinha o Everton não estava em campo. Talvez houvesse essa dúvida. Então tinha que ser ele. Então a minha crítica foi muito mais na postura dele, assim, sabe? Porque ele pegou a nossa vitória. O jogo poderia ter acabado ali no 0-0, que nós teríamos saído com a vantagem. Mas não, o Fortaleza realmente sentiu o pênalti perdido e, assim, né? O Fortaleza perdeu o pênalti. No lance, na jogada seguinte, o Juninho tomou um amarelo, ele fez uma falta, tomou um amarelo. 12 minutos depois, o Paulão faz um pênalti e o Atlético Goianiense faz 1-0 e o Fortaleza vai para o intervalo perdendo e jogadores amarelados, né? Então, assim, para você ver como mudou tudo, né? Você foi do céu ao inferno em 12 minutos de jogo. E o jogo poderia ter acabado aí, porque o Fortaleza não conseguiu fazer mais absolutamente nada. E aí, Marcelo, eu trago para você agora a fala, né? Sobre o pênalti perdido, a mudança da postura do time. Parece que o time realmente sentiu o gol perdido e depois não teve mais nada. Isso, Saulo. Eu tenho até 3 pontos para comentar, e um deles é justamente a resposta para essa sua pergunta, pelo menos uma tentativa, né? Assim, eu acho que as partidas de futebol, além das estatísticas e além do placar em si, é muito importante entender o roteiro do jogo, né? O momento em que as coisas acontecem na partida. Você pega ali até os 28, né, onde aconteceu ali a penalidade que o Juninho desperdiçou, o Fortaleza ele era melhor no jogo, mas era um jogo muito disputado, né? Um jogo muito físico, um jogo em que os dois times estavam com as suas marcações altas, né? Era sempre um perde-ganha, uma disputa intensa. Então, obviamente que por mais que a gente prefira o nosso time, mas são times muito parecidos, né? E só que as partidas elas têm roteiros, né? Eu fico imaginando se o pênalti do Juninho tivesse entrado, né? Não só por essa questão de nós teríamos vencido, mas não só. Eu acho que a análise sobre o Juninho teria sido diferente. O primeiro cartão amarelo, o Juninho, ele tomou
interromper o ataque a partir do rebote do pênalti que ele perdeu, né? Então, todo o enredo da partida e da avaliação da partida se desenrola a partir de um elemento, né? Alguém comentou lá no grupo dos padrinhos, acho que foi até o Vinícius, que é o efeito borboleta, né? E parece muito com isso. E aí vem a penalidade máxima, que para mim o Paulão não tinha outra opção que não derrubar o cara. Eu acho que o erro foi não ter derrubado antes, né? Mas tinha que derrubar, porque ele ia chegar na cara do gol. E até nisso, né? O Felipe Alves, ele acerta o canto, ele consegue tocar na bola, mas a bola bate ali nas costelas dele e acaba entrando. Foi uma cobrança muito bem feita do vagabundo do Jean, mas realmente ali o Felipe Alves poderia ter pego o pênalti, né? Se defende o pênalti, a gente talvez fosse para o segundo tempo com outra moral, né? Aí não consegue defender, tem aquela confusão que você percebe que o Atlético Goianiense está colocando a pilha e a gente está caindo nela, né? Ficou bem óbvio ali. Não é uma novidade um time treinado pelo Marcelo Cabo ter esse tipo de catimba, né? Esse tipo de tumulto. E o Fortaleza pegou aquela corda também. Então, foi uma série de eventos, né? Aí você, no segundo tempo, aí vem o segundo ponto que eu gostaria de falar, né? Eu acho o Anderson um bom treinador. Acho um treinador que tem experiência em Série A. Sem dúvidas, é um treinador que tem capacidade de tirar a gente dessa situação. Mas ele não deixa de ser um treinador convencional, né? E treinadores convencionais tomam atitudes convencionais. Assim, o time entra no segundo tempo com a energia lá embaixo, mas o cara tem que esperar dar os 15 minutos para fazer uma alteração. Parece assim que tem um manual de apoio dos treinadores convencionais, que você pode ver o mundo se acabando, mas você não vai mexer enquanto não chegar nos 15 minutos. Igual. Aí, tira um meia, bota um meia. Aí tira o Oswaldo que está quebrando a bola, bota o centroavante, né? Mas não tenta nada de diferente, né? Não tenta colocar. Por que não tenta colocar um outro jogador? O próprio Bergson aí que o Elenilson falou é um cara que não tem tido oportunidade mais, né? E a gente já viu o Bergson com o David funcionar muito bem, né? Esses dois atacantes dentro da área, inclusive até iludindo um pouco ali a torcida no começo, né? Porque eles tiveram realmente boas atuações, não só com gols, mas com tabelas, com jogadas apoiadas, né? Enfim, me parece que não tem assim muita criatividade, né, para mexer. Eu acho que a comissão técnica também sentiu um pouco o gol, né? E aí você tomar o gol de contra-ataque, enfim, foi uma avalanche, né? Agora, o terceiro ponto eu queria comentar especialmente sobre o Juninho, né? Eu acho que, óbvio que ele é eu concordo demais com o Elenilson, assim, ele é um responsável direto pelo resultado, né? Se você tem a penalidade e você cobra, você tem uma responsabilidade de fazer o placar acontecer, sobretudo num momento tão complexo, né? Pegou a bola, ok, muita moral para pegar, muita coragem, mas ele tá lá para fazer isso também, né? Ele treina a semana inteira para bater e converter. Assim, eu não costumo analisar do ponto de vista moral, assim, né, o jogador de futebol. Eu vejo muita torcida fazer isso. Não honra a camisa, não joga com vontade, não tem disposição, não tem amor ao clube e tal. Eu, sinceramente, eu não tenho elementos para fazer esse tipo de avaliação, tá? E, sinceramente, eu não acho que a derrota de hoje tenha passado por isso. Eu não acho que os jogadores não tenham tido vontade de vencer o jogo. Não acho que isso tenha acontecido. Inclusive, já citei no começo da minha fala um elemento que poderia ter mudado completamente a avaliação sobre o jogo, né? Se o Juninho faz o gol, seria time de guerreiros. Então, eu não vou determinar a avaliação moral sobre isso. Agora, a cobrança do Juninho, ela, do ponto de vista técnico, ela foi muito mal executada, tá? Isso não me dá o direito de fazer um juízo eterno e condenar o cara. Até porque, qual era o ponto que eu queria chegar? Ok, o Juninho, ele não é de longe o jogador que a gente viu, por exemplo, na temporada passada, por esse mesmo Fortaleza. Só que o Juninho, ele não vive numa bolha dentro do elenco. Aí eu queria devolver para vocês perguntando o seguinte: quem desse elenco atual está jogando tão bem quanto na temporada passada? O goleiro? Eu ia dizer, eu acho que só o Felipe Alves. O único jogador que manteve, na minha opinião, o desempenho do mesmo nível do ano passado é o Felipe Alves. Os demais, todos, sem exceção,
caíram de desempenho. Uns bem mais que outros, né? Acho que o Felipe caiu, mas o Felipe não caiu tanto quanto o Oswaldo, né? Eu acho que o Paulão caiu, mas o Paulão não caiu tanto quanto o Romarinho, né? Ou você imaginar, por exemplo, o que era o Ederson no primeiro semestre de 2009, né, até ali o estadual, e o que é o Ederson hoje. O Ederson é um jogador que quando você vê subir na placa, você basicamente não tem expectativa alguma que ele possa colaborar com o jogo. Infelizmente, ele não tem conseguido queimar a língua de ninguém com relação a isso. E só para encerrar o ponto do Juninho aí, que tu falou, ele já viveu o contrário, né? Com a camisa do Fortaleza. Ele foi do inferno ao céu. Ele faz um gol contra, um golaço até, contra o Atlético Mineiro, né? Aí veio o Fortaleza fazer o 2-0 e ele foi o herói do jogo, porque ele, junto com o Felipe Alves, né? Porque ele faz o gol de empate de pênalti, aí foi o homem para virar o jogo, assim. E o Fortaleza tava perdendo 2-0, o Carlos faz 2-1, tem um pênalti pro Fortaleza, aí pega a bola e disse, vou bater. E ele se tornou o herói ali do jogo, junto com o Felipe Alves. Isso. Então, da mesma forma que naquele momento lá, ele ganhou os méritos, e eu lembro que nós temos esse pós-jogo gravado aqui. E ele foi eleito o melhor em campo, pela mudança de postura, pela mudança dentro de campo, que ele levantou a cabeça, não desistiu, jogou muita bola e conseguiu empate. E para esse jogo, cara, assim, já tá antecipando aqui o pior em campo, foi ele, porque ele realmente entregou o jogo, né? Foi para quem joga o Cartola, que eu não jogo, o Juninho fez tudo para quem odeia. O Juninho fez tudo para ser o jogador da menor pontuação possível. Porque ele perdeu o pênalti, ele levou o cartão amarelo, ele levou o vermelho, deve ter errado vários passes, né? Então aí sei lá quantos pontos ele negativou, né? Então, assim, realmente foi uma partida muito, muito difícil do Juninho. Teremos agora um confronto duríssimo contra o Atlético Mineiro, com 2 desfalques certos, que é Paulão e o próprio Juninho. Deve voltar Carlinhos e Felipe, né? Romarinho e Bruno fica a dúvida. Mas aí, só para ilustrar, que tu falou, né, que o Anderson esperou os 15 minutos, ele tinha que fazer a cartilha, né, esperar os 15 minutos, aí ele bota o João Paulo, que não fez absolutamente nada em campo, no lugar do Mariano, que também não vinha fazendo nada. Aí colocou o Everton no lugar do Oswaldo. Aí, lá pro final do jogo, ele coloca o Derlei e o Ederson, né? E assim, foi do desespero, já perdendo de 2-0. E ele tira David e Yuri César. E no final, ainda colocou o Luiz Henrique no lugar do Ronald. O Luiz Henrique, esse que teve seu final de semana frustrado com a sua família. Sua família veio para Fortaleza e ele teve que viajar. O pobre nunca viaja. Quando a família vem para cá, ele viaja. Até nisso. Teve razão, né? Brincadeira da parte. E o Ascar. Saulo, só para complementar a informação, já que você falou do Cartola, o Juninho, ele não é o pior pontuador do Cartola da rodada, não. Ele é o segundo pior. Ele fez 7,8 negativos. Só quem fez mais negativo que ele foi o goleiro João Victor do Santos. Tomou 4 gols do Goiás. Ele fez menos 8,8. E aí, aproveitando essa deixa do Evanilson aí, queria entrar aqui rapidinho pra gente falar um pouco dessa rodada, né? Porque a rodada foi ruim nós perdemos, assim. A rodada era ruim e o Fortaleza ganhou na rodada passada. A rodada era ótima e o Fortaleza não ganhava. Essa não. Essa foi ruim com força, assim. Ela foi ruim de cabo a rabo, né? Os adversários perderam e nós também. Então, só repassando aqui os resultados que não interessam. O São Paulo empatou com o Curitiba. O Vasco, surpreendentemente, vence o Atlético Mineiro. Nós perdemos para o Atlético Goianiense. O Sport venceu o Bahia. E o Goiás venceu o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro. Então, assim, já fica aquela, né? Será se a nossa vitória contra o Santos foi isso tudo mesmo? Né? Porque o Goiás venceu o Santos completo. O Santos de Marinho e Soteldo, Santos fazendo gol de calcanhar e tudo. Mas aí o Santos, sabe, o Santos tá com a cabeça no outro canto. Até como eu falei na época, acho que seria até melhor a gente ter enfrentado um time que tivesse uns caras com a cabeça na Libertadores. Isso é muito relativo. Não sei, eu tô brincando também, assim, porque eu sei que é foda a gente julgar o que é bom, o que você acha que o Marinho hoje ia meter pé em dividida?
Eu não vi, né? Ninguém assistiu o jogo, né? Pra saber, né? Mas assim, foi Mas eu acho que, óbvio, eu pelo menos, eu sendo um jogador que fosse jogar uma final de Libertadores domingo, eu não ia meter meu pezinho na dividida para ficar fora da final. Nem a pau. Sobretudo porque eles fizeram o resultado no primeiro tempo, né? Então eu acho que no segundo tempo a galera desconectou completamente da partida e aí foi outro jogo de fato, né? Mas assim, falando da rodada, Saulo, eu acho que não é nem que a rodada foi ruim, não, ela foi horrorosa, né? Porque, sobretudo pelas vitórias do Vasco e do Sport, né? Hoje o Apé tinha feito uma enquete lá no Twitter perguntando se a turma preferia a vitória do Bahia ou um empate, né? Mas eu não arrisquei nem perguntar se era a vitória do Sport, porque seria o pior resultado possível e foi, né? Uma vitória que coloca o Sport ali com a mesma pontuação que a gente, né? Para o ouvinte que está aí ligado no Glória, o Sport tem 35, o Vasco tem 35 e a gente também tem 35. O Bahia com 32 é o primeiro da zona de rebaixamento. Mas alguns detalhes, né? Desses três que estão empatados com 35, o Sport tem 10 vitórias, o Vasco tem 9 vitórias e um jogo a menos, e o Fortaleza tem apenas 8 vitórias. E o Bahia, que tem 3 pontos a menos, ele tem uma vitória a mais que a gente e também um jogo a menos. Então, assim, a gente não está na zona de rebaixamento, mas se a gente for extrapolar as possibilidades desses times terem êxito nas partidas que faltam, o Fortaleza ele já pode ser um virtual integrante do Z4. Né? Então, foi realmente uma rodada muito negativa. Nós poderemos começar a próxima rodada. Vasco e Bahia já fazem agora, nessa semana, esses jogos a menos que eles têm. Terça-feira o Vasco visita o Palmeiras. E o Palmeiras também focado no Libertadores, né? O Palmeiras que veio para Fortaleza hoje com um time bem mesclado e tomou uma sapecada do nosso rival. E não acredito que esse Palmeiras vá fazer força contra o Vasco no Allianz. Então, assim, já é... A vitória contra o Atlético Mineiro pro Vasco foi trágica por isso, porque já se contava com alguma coisa positiva contra o Palmeiras. Vencer o Atlético Mineiro não estava em nenhum plano de ninguém contava com esses pontos pro Vasco aí. E o Corinthians visita o Bahia, né? O Bahia recebe o Corinthians na Fonte Nova na quinta-feira, se eu não estiver enganado. Não vai ser um jogo fácil pro Bahia, esse jogo aí. Não é fácil porque o Corinthians está de peito aberto rumo à Libertadores, né? Exatamente. O Corinthians tá com 2 jogos a menos e tá ali em 9º lugar, se eu não estou enganado, ou é 10º. Mas ele tá na briga para a Libertadores. Então, assim, o Fortaleza poderá entrar na próxima rodada, que se inicia no sábado, na zona de rebaixamento, né? Se o Bahia vencer o Corinthians em casa. Entra a nossa torcida, né? E assim, nessa semana agora, Vinícius, só para complementar ainda mais, vão ter vários jogos atrasados, né? O Palmeiras pega o Vasco na terça-feira. Na terça-feira também terá Atlético Mineiro e Santos, um jogo atrasado. Na quinta-feira terá Grêmio e Flamengo e Bahia e Corinthians. 2 jogos que são de rodadas anteriores aí. Então, assim, a rodada ela só vai acontecer mesmo no domingo, né? No dia 31 de janeiro e na segunda-feira que os times vão jogar aí. Então, a rodada começa no domingo. Já é um jogo importante pra gente. Vasco e Bahia se enfrentam. Então, olha só, né? Eles dois jogam jogos atrasados no meio da semana e irão se enfrentar no domingo em São Januário, né? Vasco recebendo Bahia, secador tem que estar bastante ligado, e a gente vai pegar o Atlético Mineiro, né, às 5 horas da tarde, lá em Belo Horizonte. E aí outro jogo que também nos interessa muito aqui é o do Sport, mas é só na segunda-feira, que o Sport vai receber o Flamengo. O resto, eu acho que pouco interessa pra gente. Lembrando que não vai ter jogo no sábado, né? Porque a CBF tirou todos os jogos do sábado para deixar o sábado somente para a final da Libertadores, né? É isso, né? Então certamente Santos e Palmeiras não irão jogar nesse final de semana, né? Exatamente, não vão. Então, por isso que tem poucos jogos aqui. Eu não sei nem se eles vão pegar algum. Não vão pegar, né? Porque Bahia e Vasco se pegam. Sport pega Flamengo no Atlético Mineiro, então não interessa não quem aqui. Quem Santos e Palmeiras vai pegar não nos interessa. O Palmeiras vai jogar, vai cumprir essa rodada na terça-feira contra o Botafogo.
E o jogo que foi Santos? jogado muito lá para frente foi Santos e Corinthians, que vai ser só no dia 17. É isso aí. O restante vai ser. É Os jogos vão ser porque, domingo, segunda e terça. porque tem final de Copa do Brasil também, e o Santos aí não tá. Aí, o Palmeiras não podia fazer isso por causa da final da Copa do Brasil. Como o Santos não tá, esse jogo contra o Corinthians foi empurrado lá para frente. Entendi. Mas aí é isso, né? A gente torcer para a vitória do Palmeiras, torcer para a vitória do Corinthians, para a gente entrar na rodada sem já estar na zona, né? E se isso acontecer, a gente, também, joga, a gente joga pelo empate contra o Atlético Mineiro. Então é importante, né? Se o Bahia não ganhar, no caso, se o Bahia perder para o Corinthians, o Fortaleza pega o Atlético Mineiro pelo empate. Porque o empate já nos deixa fora mais uma rodada na zona de rebaixamento. Eu acho que tem que ser esse sentimento, sabe, cara? Infelizmente, Rapaz, eu acho que esse jogo aí, o que vier é lucro. Eu nem conto com nada. Eu contava com empate contra o Atlético Goianiense, podia ser, mas contra o Atlético Mineiro, o que vier é lucro. Eu sei, o que vier é lucro, mas assim, o Fortaleza não pode levar um gol com 3 minutos, né? O Fortaleza não pode tomar um gol de contra-ataque com 10 minutos de jogo. O empate é nosso, é o seguinte, rapaz, os caras martelaram a gente, conseguiram perder. Beleza, mas os caras tiveram que sufoco. Os caras tiveram que suar pra ganhar da gente. Não a gente entregar o jogo com 10 minutos, entendeu? É isso que eu falo. Quando eu falo que o empate é nosso, é assim, porra, eu vou dar um leve trabalho pros caras, né? Vou deixar eles com a bola, vou ficar aqui atrás, vou esperar e vou dar um trabalho. Não o contrário, eu vou pra cima. Eu extremamente, às vezes eu penso assim, tem jogador que tá pendurado com 2 amarelos, eu acho que nem levava pra esse jogo contra o Atlético Mineiro. Ronald. Nem levava. O pior é que agora tem que levar, né? Porque o Juninho vai levar. Agora não tem jeito. Tem vários ainda, e tem, acho que Jackson tá pendurado. Pronto. Porque os 2 jogos da sequência são os 2 jogos da gente do campeonato, cara. É Curitiba e Vasco, aqui. Acho que a gente tem que focar nesses 2 jogos. Esses jogos aí são os jogos que a gente, se a gente quiser ficar, a gente tem que pensar em 6 pontos aí, né? Eu acho, e esse é o meu grande medo, né? Meu grande medo é precisa vencer tal jogo. Esse é o que eu não boto fé, sabe? Deixa eu só tentar aqui ver aqui quem tá pendurado, ó. O Paulão levou hoje o 3º cartão, não joga contra o Atlético Mineiro. Isso é bom também, né? Porque pode ser até o retorno do Quinteiro, né? Sabe? O Jackson não tava pendurado, o Felipe Alves não tava pendurado. O Tinga levou o cartão? O Tinga tava pendurado. O Tinga não levou e tava pendurado. Acho que não levou, não. Carlinhos suspenso, Juninho não joga, o Ronald continua pendurado, João Paulo continua pendurado, Oswaldo continua pendurado. Muita gente pendurada, cara. David tá pendurado, Bergson tá pendurado. Olha a ruma de gente pendurada. O pior é que se deixar de levar essa galera aí também. Teve um. Não sei se você lembra. Não sei se você lembra de um jogo do Fortaleza na Série B, 2018, que o Fortaleza tinha assim, uns 6 pendurados. Aí ia pegar um jogo, não lembro qual era o jogo, aí o Fortaleza, o Rogério começou a dar os sinais, eu sei que todos levaram cartões. E o Fortaleza foi jogar fora de casa com um time bem misto, acho que até empatou, não lembro. E eu acho que foi contra o Barueri, não sei. Barueri não, como é? Acho que era Barueri, né? O Oeste Barueri que jogou. Era o Oeste. Oeste, né? Foi um que o Massinho perdeu um gol sem goleiro. A Fortaleza foi pra esse jogo com o time todo remendado, porque os caras levaram o cartão. Então, assim, aí é na fase boa, né? Você administra os cartões, né? Agora não, agora a gente não dá nem pra limpar, porque não tem quem botar em campo, né? Se David levar cartão, não tem quem jogue. Se David, Bergson e Oswaldo levarem cartão, não tem quem jogue. Tinga também que não levou. Não, tá, é foda. Não, e assim, Saulo, por mais que esse raciocínio esteja correto, e eu acho que também faria o mesmo, né, de forçar os cartões amarelos, eu acho de sentimento do grupo, né? Porque, não sei se vocês chegaram a ver o jogo do Atlético Mineiro com o Vasco, mas com certeza a comissão técnica do Fortaleza viu. O Atlético Mineiro é aquela coisa, né? Meu cavalo do cão, né? Vem para cima na doida, se expõe muito, né, defensivamente, tem uma defesa muito vulnerável, né? É óbvio que o Cano é um grande centroavante, mas ele mesmo não marcava as 6 partidas, né? E ele fez o que quis na partida de sábado, assim como o Benítez também, que jogou muito bem. Então, assim, é óbvio que é um adversário que
o mais natural é que a gente perca o jogo, né? Um time que está, assim como o Inter foi na rodada antepassada, é um time que está brigando para ser campeão, mas não é uma partida, digamos assim, impossível, né, de se pontuar, justamente por essa característica do Atlético Mineiro. Se você tiver uma inteligência para jogar um jogo mais consistente do ponto de vista defensivo, não sair afobado para tentar construir o jogo, para tentar ter a bola. Não, é um jogo que você tem que entregar a bola para o Atlético, né? Aguentar um pouco esse jogo deles e tentar buscar os contra-ataques de forma eficiente, como a gente já viu o Fortaleza fazer algumas vezes e fazer muito bem, né? Inclusive eu concordo muito quando o Saulo diz que não é muito certo você conseguir esses 6 pontos contra Vasco e contra Curitiba, justamente por isso, porque os jogos que o Fortaleza tem mais dificuldade são justamente esses jogos em que ele tem que ser o senhor das ações, né? O Fortaleza, as melhores partidas que ele fez no campeonato foi justamente quando ele não teve essa responsabilidade de, olha, você tem que ganhar o jogo, esse jogo é obrigatório. Não, justamente o contrário. Nossas maiores frustrações foram com jogos que as vitórias eram obrigatórias, e a gente se saiu melhor nos jogos em que não havia tanta expectativa assim de vencer. Então, eu entendo também o Anderson não querer. Bom, imagina aí, se todo mundo que você citou que está pendurado tomasse o terceiro amarelo, o Anderson ia botar quem para jogar contra o Atlético Mineiro, né? Bom, só faltam o quê? 6 rodadas para acabar o campeonato? Você entrar numa partida como essa, que ela é real, e você abriu mão do jogo, eu acho que isso também pode enterrar psicologicamente o time, né? Então eu entendo também o lado do Anderson de não ter forçado os cartões e ter essa expectativa de tentar pontuar lá ou tentar até ganhar a partida. Não acho de outro mundo, não. Assim, como o Eunice falou, né? O que vier é lucro e a gente vai estar aqui assistindo do mesmo jeito, bicho, né? A gente Com não certeza. larga, a gente vai assistir. Claro que é uma expectativa bem pequena, porque é um time, apesar de termos uma sorte, né, contra os times de São Paulo, né? Não perdemos ainda. Para quem gosta de É superstição, vai freguês, aí. Leão. Para quem gosta de superstição, tá aí mais uma, né? Fortaleza não perdeu ainda para São Paulo, né? Conseguimos um Não ganhou empate nem do Zé Ricardo, fora viu? com o Santos. Exatamente. Empatamos com o Santos fora, vencemos aqui, Santos e Atlético Mineiro. Então, eu assino esse empate agora, lá Na hora. no Mineirão, onde quer que seja esse jogo. Eu assino esse empate aí. E aí, Márcio Renato, vamos só para acabar aqui. O Evanilson deu uma saída, não sei o que aconteceu. Se ele tá por aí ainda. Votar no pior em campo, né? Pô, a gente falou aqui da rodada agora, a gente precisa colocar aqui o destaque. Vamos pro mais difícil. Destaque positivo do jogo. Tem? Olha, é difícil, viu, Saulo? É muito difícil porque foi uma partida em que não teve assim muito. Você pega, por exemplo, eu estava vendo os atacantes do Fortaleza, né? O David, o Yuri e o Oswaldo. Nenhum conseguiu acertar mais que 70% dos passes, né? O Mariano é aquele cara que, se você não dissesse, ei, macho, quem é esse cabo aí? Aí você dizer, olha aí, é o Mariano que tá jogando. Então, não teve assim um jogador que tenha. Porque assim, a atuação positiva ou negativa, você calcula a partir do que você espera do jogador, né? E eu acho que não teve nenhum jogador do Fortaleza que tenha ido além do que a gente esperasse deles, né? Todos foram ou regulares, teve jogadores que foram ok, o Ronald foi ok, né? O Felipe Alves não comprometeu em nada, ele até alcançou a bola do pênalti, mas não conseguiu pegar. Enfim, eu não consigo, sinceramente, não consigo fazer nenhum destaque positivo para esse jogo, não, assim, que tenha me saltado das olhos. Se você conseguiu, me ilumine aí. Bom, o que eu tenho em mente, assim, de destaque positivo desse jogo é o Tinga, sabe? Pelo Porque é um esforço jogador. também, né? Pelo esforço, porque é um jogador que eu não tinha. Isso, em cima do que você falou, da expectativa, frustração, o que eu espero, né? Eu não esperava muita coisa do Tinga na lateral esquerda, sabe? Uhum. Eu esperava que seria uma avenida, eu esperava que o Atlético teria as suas melhores ações. Até que o segundo gol saiu por lá, mas já era um outro contexto, né? A É. gente já tava com um a menos, no desespero e tal. Não, acho que não é válido botar a culpa no Tinga pelo segundo Até gol.
até porque não tinha ninguém, né? Quem estava marcando era o João Paulo e um outro jogador também ofensivo, não sei se era o Alto Paulista, estava correndo atrás do cara também. Mas tá aí, você me convenceu, eu vou de Tinga também. Acho que eu vou no Tinga só pelo esforço, pela demonstração de interesse. E como eu até falei mais cedo, né? Acho que ele tava muito concentrado, assim, sabe? Ele ganhou todas as bolas, praticamente, né? No primeiro tempo eu vi, principalmente Fortaleza, quando tava sendo dono do jogo, ele não só ganhava a bola, como ele ganhava e começava o contra-ataque de volta, né? Então, assim, eu gostei muito desse movimento do time. Claro que eu não quero que o time seja o lateral esquerdo do próximo jogo. Não é a dele. Ele não consegue cruzar, ele joga torto e tal. Mas, entre os 11, eu acho que o Tinga foi. E, assim, eu também gostei muito do Yuri, sabe? Apesar de ter uma crítica, o Yuri nunca que entra é bem, nunca joga bem, sempre. É uma lenda que foi criada, né? Que o Yuri, quando entrava, era bem. Quando ele jogava de titular, não era tão bem. Ele não vinha sendo nenhuma cor nem outra. E eu acho que ele jogou bem, assim, sabe? Era um. Tentava, sabe? Tentou. Teve o lance do pênalti, que foi dele. Ele estava muito bem também na recomposição, começando a jogar lá na lateral junto com o Gabriel. Teve um. Assim, muito pouco, né? A gente tá aqui querendo peneirar aqui se acha algum, alguma coisinha que sirva, né? E pra tu, Elenilson, melhor em campo, teve destaque positivo? Rapaz, teve não. Mas eu tenho que escolher um. Se eu tiver que escolher um, eu vou ter que escavacar aqui mesmo. Deixa eu ver. A gente foi de Tinga pelo esforço de ter Pois jogado é, fora da posição, né? eu vou ser voto vencido mesmo. Eu vou ficar com o Yuri. Pelo menos foi o cara que chutou. Apesar de não estar acertando, né, teve um chute que ele deu para fora. Esse aí que bateu na mão, que errou o pênalti, podia ter sido decisivo no jogo. Né? Por conta disso, eu vou ficar com ele. É isso. E no pior, eu acho que não seremos uma unanimidade, né? No pior em campo. Paulo Roberto Valora Júnior. E pra você, Elenilson? Nosso amigo Cedas. A negada tá tirando onda, viu? Porque o Sedex hoje ele entregou com força, viu? Entregou. Hoje funcionou, como nunca. Porque Funcionou. geralmente Cedex demora a entregar, né? Não é tão rápido assim, não. Não tem como. Não tem como não votar no Juninho, não. Infelizmente, não tem como ser. É uma pena, mas foi o que Assim, resultou no placar final, foi a atitude dele, a decisão dele, a batida de pênalti dele, então pronto, não tem pra onde correr. E assim, né? A expulsão acabou sendo a cereja no bolo, né? Mas até a expulsão em si não é assim uma coisa que você diga, nossa, que jogador irresponsável. Não, como eu falei, né? Matou 2 contra-ataques, né? Assim, ele cumpriu, assim, a gente sabe, a falta é um recurso técnico do jogo, né? Você impedir o contra-ataque é um recurso da partida. Nos esportes, de um modo geral, é assim que funciona. Então, ele não tinha muita opção que não fazer a falta, né? Mas assim, talvez se fosse não era a noite, o dia do Juninho, não, né? O dia à noite, porque eu digo isso porque era 6h30 e o sol truando no estádio lá, né? Negócio assim. É verdade, é isso mesmo. Mas talvez não tivesse acontecido isso numa situação normal. Até isso a gente deu azar de não ter o Felipe, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse Felipe e Juninho jogando e o Ronald no banco, provavelmente o Anderson teria tirado o Juninho para colocar o Ronald, ele amarelado, para fazer aquela função de marcação tão forte que ele vinha exercendo. Hoje não tinha opção, né? A gente sabe que a opção o Derlei entra para segurar resultado, quando muito entra, né? E infelizmente ele teve que manter o Juninho, talvez por isso, por falta de opção. E é isso. Saiu o gol aí? Saiu. Gol de quem? Gol do Flu. Gol do Fluminense, mas o Botafogo já era. Tem muita aí. Foi muita diferença, não. Falta só enterrar o Botafogo. Então é isso, valeu pessoal, Elenilson, Márcio, Renato, a gente fez aqui o nosso pós-jogo, bem broxante, mas fizemos, né, foi bom, foi legal. E a gente espera, vamos fazer um outro episódio, provavelmente uma live no meio da semana, né, porque não vai ter jogo e tal, jogamos o negócio só domingo, daqui a uma semana a gente volta a sofrer com esse nosso time, vai, e que venham boas novas, né, pra gente nessa semana. Valeu, pessoal. Abraço a todo mundo que acompanhou até aqui.
Até a próxima. Saudações tricolores. Se Deus quiser, valeu. Tchau, tchau.